Tim, 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 tão, tão, tim. Pois é, aquilo ali é muito interessante. A cidade é uma caixa acústica. Porque você escuta a cidade inteira. Gente gritando aqui na praça, dá pra ouvir lá de cima. Por causa do silêncio de lá. Por causa da formação da cidade. A formação da cidade é como se ela fosse um fone, uma antena parabólica. Então tudo que acontecer aqui no meio, ele vai ecoar e vai subindo. Então se você está na parte mais alta, você escuta isso aqui tudo. Entendeu? É, uma caixa de ressonância gigante. Imagina você pequenininho dentro de um imenso instrumento musical. Escuta festa. Vou tomar uma água. Volta aí, traz seu pai também que você falou. Aí você escuta as festas, você escuta a confusão, você escuta a sirene, você escuta motoqueiros, você escuta um carro fazendo zoeira, gente fazendo bagunça na rua. Tipo assim, aí você para assim, fecha os olhos. Em 2005, no mês de abril, teve uma semana inteira em que as igrejas ficaram tocando sino sem parar, porque tinha morrido o Papa João Paulo II. Imagina aquele lugar que é uma caixa cheia de igrejas tocando ao mesmo tempo e sem parar. Posso cantar uma música pra você? Sim, por favor. Pode cantar. Eu aprendi neste mundo não fazer mal a ninguém e desejo demonstrar belezas que meu Pai tem. Este santo soberano de poder universal, quem destrói a natureza está ferindo nosso Pai. Nosso Pai e nossa Mãe nos olha a todo momento, nos dá tudo em abundância, a saúde ou alimento. Quem não reconhece a força do divino onipotente está vivendo no escuro e caminhando inconsciente. Observe que esta canção foi gerada não como uma obra de um artista, mas como um tipo de transmissão. É lá do Daime essa música? Santo Daime. É um hino, então? É um hino. Sim. E são vários, Sim. né? São Mestre Neu, era a sua boca, Preto. né? O Neu, pelo amor de Deus, né? O Mestre Neu, um analfabeto de pai e mãe. Analfabeto de pai e mãe. As mensagens que ele recebeu, se você escutar. Essa convivência de imaginários é impressionante. Você vê, tem o católico, para quem o sino é um relógio, um guia, um meio de dar um sinal. E esses toques circulam também no meio de uma quantidade imensa de tambores, seja no contexto religioso, seja fora dele. Cada batida, cada ritmo daquele ali tem um significado. Eu não sou religioso, não sei explicar o qual. Esse é só mais um ciclo da vida, tá ligado, mano? Só mais uma etapa de um espírito eterno.
vai passar por muitas ainda. O espírito eterno, todo espírito é eterno. Então, Medicina da floresta, para espantar os males do espírito. O que é isso? Medicina da floresta. Medicina da floresta? É, isso vem no Amazonas, na Caxinoá. Oi, Jaqueline. Canta pro moço aí, ó. Canta, mostra essa linda voz. então tá, vamos lá. Eu vou descendo a ladeira com a chuva que caiu a noite inteira sem parar. Amolece coração de não mereço dura. isto. Tanto bate, mais um dia vai parar. Eu sou amigo da sabedoria. Que me fazeis vosso escravo. Não entrarei, Senhor, no templo. Seu frontispício me basta. Tuas flores e querubins são matéria de muito amor. Mas entre, Senhor, me perdoe. Na rosa nasce triunfal. Porque tanto vai para o céu. Porque essa nova cilada, Senhor, os púlpitos mudos entre Tem uma pesquisa interessante sobre a música feita no Brasil entre 1711 e 1822, quando aqui se fez uma música do tipo barroca e cujos principais autores viviam na cidade, por sinal, e que aborda essa produção musical do ponto de vista da paisagem sonora da cidade na época. Neste contexto, um conjunto de particularidades do local, tais como a presença de água corrente no centro da cidade, a circulação de pessoas e animais e o ritmo de trabalho, são analisados de forma articulada com os toques dos sinos, o calendário de missas e a música composta. A hipótese principal deste livro, que se chama A Paisagem Sonora de Vila Rica e a Música Barroca das Minas Gerais, é a de que toda essa atividade teria sido convertida em notas musicais e seria um ingrediente importante para compor a peculiaridade dessa música barroca. O livro levanta a ideia de que, como na época não existia nem o conceito de paisagem sonora, nem os meios de gravação de som, aquilo que foi a paisagem sonora da época teria sido registrada em notas musicais, além de em relatos de viajantes. O autor não fala nesses termos, mas é possível dizer aqui que a música barroca mineira funcionou também como um tipo de fonografia, isto é, um suporte textual onde foi registrado tanto a paisagem sonora quanto as escutas dessa paisagem. Deste ponto de vista, nomes como Inácio Parreiras Neves, Francisco Gomes da Rocha e Lobo de Mesquita teriam realizado, além de escritas de música, escritas de escuta. Sabe quem compara com isso, que pode trazer alguma coisa que se aglupera, né? Eu sou analfabeto, tá bom? Não, mas eu tô entendendo tudo que você tá falando. Eu sou analfabeto. Tá tudo certo, mas não? Que a aglupera do mestre Nil, que era analfabeto de pai e mãe, se o cara escutar o mestre Nil, as mensagens que ele tem, compara um pouco com toda a perspectiva que assume que a escuta é uma atividade cuja inteireza engloba aquilo que é material e aquilo que é imaterial. Você vê o Hamilton, que é esse cara que está falando pra gente aí do Irineu, está falando de um cara que teve contato com uma substância que é material e que através dessa substância fez uma certa navegação na virtualidade das mensagens daquilo que ele chama de espírito. Outras pessoas chamariam de mente, e outras ainda teriam outros nomes para isso. É uma bacia, então se você dá uma marretada aqui, tá, nos 4 cantos de Ouro Preto dá para escutar. Ué. Por quê? Porque é uma cidade recheada de minerais, de todo tipo de minerais, tanto rocha firme como rocha macia, todo tipos de metais, todos os tipos de metais, e regado por água. Ou seja,
escorre água de todas as montanhas, toda essa mistura aí, ela é interligada, então ela serve como condutor. Isso aqui é realmente uma antena parabólica para o espaço. Ouro Preto deve ser, a gente deve incomodar o universo inteiro. Não, pode ter certeza, viu? Por quê? Pelo formato de montanhas, de mineral, da quantidade de água, de todos os lados desce água aqui pro centro, e com essa barulheira que dá, tipo assim, uma onda, ela forte, ela não tem tanta serventia, ela vai até ali e perde sua força. É interessante que quando ele fala de som, ele fala de água, da composição mineral do solo, quer dizer, de uma diversidade de meios pelos quais o som acontece. O som e as mídias, né? O som como algo que acontece através das coisas. No caso específico dessa cidade, há uma relação entre o som que é ecoado pelas serras e transportado pelos ventos. As batidas do sino dá para escutar nitidamente lá de casa, mas tem hora que o vento tira a onda do som e não dá para escutar totalmente. E cada onda dessa que é refletida, ecoada, anulada ou amplificada, forma um sistema de relações. E com essa barulheira que dá, tipo assim, uma onda, ela forte, ela não tem tanta serventia, ela vai até ali e perde sua força. Mas a onda disso tudo misturada, ela cria uma onda muito baixinha. Isso aí, meu camarada, ecoando nessas montanhas aqui, vai embora, viu? Sai fora do mundo, e eu acho que o Zé tem até medo de passar em Minas Gerais. Dizer não, ali tem um canhão sonoro ali sinistro, tá? E é daqui mesmo, é Ouro Preto. Nosso amigo tá falando várias coisas da cidade, mas você pode perceber pela voz dele que ele não é de lá. Tipo assim, também tá gravando uma voz de uma pessoa que não é nativo, mas já sou morador de Ouro Preto há muitos anos. Apesar de não ser nativo, teve um tornar-se nativo aí. Aliás, conheçam o Mário, ele tem 39 anos e tem até neto. Esse é o meu caçula, viu? Eu já sou vovô, irmão. Que isso, cara? Eu tenho mais 2 filhas mais velhas do que ele. Sou novo, não tenho nem 40 ainda, mas de boa, já trabalhei muito. Desde os 16 anos que sou pai de família, né? Trabalho para poder sustentar e segurar a casa e mulher e filhos. E a batalha é dura, a batalha é sinistra. A gente estava falando de escuta, né? E é interessante que esse ou essa que escuta é sempre um alguém que tem uma história. Eu fui olhando, né? Fui gostando, né? No som e Essas vozes que a gente ouviu falar aqui foram colhidas em outubro de 2016, quando eu passei uma semana na cidade. Mas essa semana tinha quase 9 anos condensada nela. Durante essa semana, eu gravei diferentes musicistas que vivem na cidade, montei uma playlist no celular, fiz uma plaquinha escrito "Traga sua voz", peguei um fone de ouvido e fui pra rua com essa plaquinha. Traga sua voz, só diga o que é que esse cara tá arrumando, vou perguntar, aí vi seu aparelhinho. Eu digo, esse aparelhinho de gravação, ele deve estar fazendo alguma entrevista ou caçando alguma coisa dentro da cidade. Exatamente, caçando escutas. Mas para chegar até elas, eu precisava de um pretexto. Os sons foram esse pretexto.